Bem-vindos ao Ministério Kavod. Por quê? Porque esse é o nosso verdadeiro lar. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui na terra de passagem. Amém? Caímos. Deus abençoe.
Pode soltar, tu vai continuar adorando ao Senhor. Pai, Senhor Jesus, os irmãos sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Perfeito. Aleluia. Pode se colocar de pé, irmãos. Uma adoração de pé. Bênção, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar
nossos pulmões. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor diz: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Aleluia, Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama perto de ti, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Queremos ouvir o Senhor falando conosco hoje, Pai. Me chama bem pra pertinho de ti, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto de ti, Senhor. Me clare. Não me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Glória a Deus. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amar-te, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. E vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Aleluia. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Se você cair, e se eu cair, a tua mão
Meu coração é teimoso demais pra admitir. Se me depender, como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Glória a Deus, Glória a aleluia. Amém. Vamos fazer uma oração? Antes de eu passar aqui para o pastor, vamos fazer uma oração pela família, amém? Nós estamos pela família. Gostaria de pedir oração pela Virgínia. Amém? Mãe da Virgínia. A mãe é Virgínia, a filha é Maria Eduarda. Amém, Jesus. Vamos orar então pela Dona Virgínia, pela Maria Eduarda. Amém, Jesus. E por todos que estão aqui. Glória a Deus, amém? Vamos interceder pelas famílias? Amém, Jesus. Vamos orar pelo Éder também. Em nome de Jesus. O Senhor é bom em todo tempo. Pai, a tua palavra diz em Efésios capítulo 3, versículo 14, se não me engano. O apóstolo diz assim: por esta causa me coloco de joelho. Aquele que puder, se quiser se colocar de joelho, vocês fiquem à vontade, porque vocês estão na casa do Pai. Mas todas as vezes que nós nos prostramos diante do Senhor, todas as vezes que nós nos humilhamos diante do Pai, o Senhor, Ele inclina os ouvidos assim, olha, para nos ouvir. Então nesta manhã, Senhor, nós queremos clamar, Senhor, queremos clamar com todo o fôlego que há nos nossos pulmões, ó Pai, por famílias, ó Pai, que o Senhor venha visitar cada família que está aqui nesta manhã, e aqueles que ainda não estão, aqueles que não puderam estar, que o Senhor possa visitar, Senhor, todos da família Cavote, ó Pai, Senhor, que o Senhor entre nos lares, que o Senhor traga transformação, restauração, traga libertação, Senhor, na vida da Maria Eduarda, ó Espírito Santo, para todas as pessoas que nós oramos no ciclo de oração, que o Senhor venha visitar cada um dos seus filhos, e que o Senhor venha trazer uma restauração, porque a tua palavra diz em Josué que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nós estamos aqui para clamar, para que o Senhor venha, Senhor, transformar as nossas vidas, trazer uma restauração por completo, e é por esta causa que nós nos colocamos como igreja, Senhor, diante de Ti, nos humilhamos diante de Ti, para que o Senhor venha, Senhor, efetuar, porque a tua palavra também diz que o poder, o querer e o realizar vem de Ti. Então realiza, Senhor, em famílias aqui, ó Pai, realiza, Senhor, transformações, visita as emoções, Senhor, traga uma transformação, visita aquele que está, Senhor, com uma alma batida, com uma alma deprimida, Senhor, pensando em suicídio, Senhor, em nome de Jesus, que este mal seja repreendido no mundo espiritual, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que o inimigo está ao nosso derredor, bramando, Senhor, como um leão, fugindo, Senhor, para nos devorar, mas também sabemos que os teus anjos estão em nossa volta, Senhor, para nos guardar e para nos livrar. Então, por esta causa, ó Pai, nós oramos e repreendemos todo o mal em nome de Jesus, e as famílias aqui sejam abençoadas, Senhor, porque há poder no teu nome, Jesus, que está acima de todo nome, em nome de Jesus. O Senhor é lindo e exaltado em nome de Jesus, e as palmas exaltam o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Pastor Evandro, vem orar para o Pastor Jesus? Se não vem orar para o Pastor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar pelo pastor, que o Senhor nos traga nessa manhã uma palavra. As crianças, por favor, fica aqui na frente, vem cá. Os filhos da Viviane, amém? Vem aqui na frente. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa manhã, nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe teu servo, pastor Jesus, que nos traga uma palavra para os nossos corações, que sejamos nessa manhã alimentados pelo ato de ouvir a tua palavra, porque o alimento ele chega até a nós pelo ouvido. Quando nós ouvimos a sua palavra, Senhor, nasce dentro de nós fé, esperança, confiança plena em ti.
que nessa manhã sejamos, meu Pai, aptos para ouvir a Tua palavra. E abençoa as crianças, Senhor, que estão indo para a sala, que elas sejam abençoadas ali na salinha. Nós lhe agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus. E você segura sua Bíblia e fica pronto para ouvir a palavra. Nem vamos aplaudir o Senhor. Glória. A paz do Senhor a todos. Amém. Bom, mais um domingo, né, de família. E a gente já iniciar com esses louvores que tocam o coração da gente. Eu sou um pastor chorão, viu? Vocês vão ouvir falar que eu sou um pastor chorão, porque eu me emociono bastante com a palavra de Deus, com os louvores. Então não estranhe se eu chorar, viu? Vocês podem sentar, por favor. Essa semana, mais preciso na sexta-feira, nós estamos em uma campanha de subirmos até o monte, orar. Algumas irmãs estavam lá conosco essa semana. Deus deu para a pastora fazer um ato profético lá no monte, como se fosse um altar, como se fosse montar um altar lá no monte para Deus. Nós oramos, Deus falou conosco, e a palavra de hoje é como se fosse um teste do altar. Ela está em Gênesis, no capítulo 22, no verso 1. Para quem não conhece ou não sabe, o nome Kavod quer dizer a glória de Deus, a glória manifesta de Deus. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Você pode deixar ele aqui, viu, tu? Essa prova que Deus propôs para Abraão nada mais é do que a ministração hoje vai nos questionar. O que nós estamos priorizando mais em nossas vidas? Como que a gente enxerga Deus nas nossas vidas? Qual o valor que nós damos para Deus nas nossas vidas? Às vezes Deus nos dá coisas que nós precisamos. Muitas vezes nós temos um casamento, uma família, uma empresa, um emprego, bens materiais, coisas que nós, enquanto estamos nesse mundo, nós precisamos. Não temos como fugir disso. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, criar nossos filhos. É normal tudo isso. Mas quando Deus chama Abraão para ter essa prova, é justamente nessa hora que o texto vai nos ensinar e vai nos questionar qual a prioridade nas nossas vidas. Qual a prioridade que nós damos para Deus? E nós não estamos falando que a nossa família, o nosso emprego, nossos bens, nós temos que desprezar isso de maneira alguma. Mas o que nós não podemos é colocar as bênçãos que nós recebemos
na frente do abençoador. Nós não podemos colocar as bênçãos na frente de Deus. Deus tem que ser a prioridade em nossas vidas. É isso que nós temos que entender, e é isso que a ministração como um todo vai nos direcionar, para que no final a gente possa entender essa passagem. Jesus, ele nos exorta justamente nesse sentido. Lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 33. Só vou ler a primeira parte. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Se a gente entender que nós temos que priorizar Deus, enxergar Deus como tudo, como o principal em nossas vidas, tudo vai fluir. Tudo vai fluir normalmente. Porque as pessoas muitas vezes não entendem que tudo isso que eu falei no início, família, casamento, filhos, netos, bens, nada disso teria sentido, nada disso nós teríamos se não fosse pela graça dele, pela misericórdia dele. Nós oramos aqui quase todos os dias, temos grupo de oração que nós fazemos de madrugada, e a gente ora pelas pessoas que estão enfermas, que estão em situações difíceis. Ele nunca nos disse que tudo seria fácil. Nunca foi dito isso pra gente. Vocês terão uma vida fácil, não vai ter problemas. Mas é diferente quando nós entendemos e nós priorizamos Deus na nossa vida. Quando nós sabemos que mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das enfermidades, nós sabemos que Ele está no controle de tudo. A nossa carne, nossa humanidade, muitas vezes não consegue entender, não consegue aceitar uma notícia ruim, um diagnóstico ruim de uma doença, uma enfermidade sem cura, o falecimento de um ente querido. Muitas vezes as pessoas desistem até de acreditar em Deus quando o filho vai embora, quando o filho sai para as ruas, para a droga, quando o filho falece, uma mãe falece, um irmão, independente da idade, se é novo, se é velho. Muitas pessoas não têm essa estrutura emocional para entender que tudo está no controle de Deus. Tudo. Então, quando ele diz aqui, para que nós buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, priorizar a Deus, se nós cravarmos essa mensagem no nosso coração, nós vamos passar, sim, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por situações difíceis, por provas, mas nós saberemos passar, nós não estaremos passando sozinhos. Essa é a certeza que Ele nos dá. E é essa a confiança que nós temos que ter. Para que a gente possa entender essa mensagem de Gênesis 22:1, a gente tem que entender o contexto dela. Abraão, quando Deus chamou ele, para que ele fizesse essa prova com o filho Isaque. Vocês conhecem a história de Abraão, de Sara, Isaque. Eles esperaram a concretização da promessa por 25 anos. Sara tinha 70 anos quando o anjo disse para ela que eles teriam um filho. Tanto que ela até ironizou, deu risada, falou: nossa, uma mulher de 70 anos, como que eu terei um filho? Como que eu vou engravidar? Mas foram 25 anos de espera.
Às vezes Deus promete coisas para a gente, Deus direciona, levanta um profeta, levanta alguém para dizer para a gente: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos tudo para ontem. Queremos tudo que Deus prometeu aconteça no mesmo dia, no dia seguinte. E Ele tem poder para isso. Ele tem poder para realmente fazer o que Ele prometeu na mesma hora, no mesmo exato momento. Nós já vimos isso acontecer. Nós já falamos, já pregamos isso aqui, algumas histórias realmente do que Deus fez. A pessoa pediu e aconteceu no mesmo dia. Mas tudo tem um propósito para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam nas nossas vidas. E nós temos que entender e saber esperar que o nosso tempo é diferente do tempo dele. Por mais ansiosos que nós estejamos, querendo aquela bênção, querendo que aquilo aconteça para ontem. Tira meu pai do hospital, tira minha mãe, tira meu filho, tira minha família das drogas, tira todo mundo, faz acontecer. Todos nós queríamos, mas não é do nosso querer, do nosso jeito. Temos que ter esse discernimento, esse entendimento, saber esperar o tempo de Deus. E é interessante porque quando você pega as histórias, desde Gênesis até Apocalipse, as histórias dos profetas, dos discípulos, tudo o que aconteceu tinha um propósito. Qual era o propósito? Engrandecer o nome de Deus. A honra e a glória sempre é para Ele. Sempre. Deus não divide a glória dele com ninguém. Seria simples demais o anjo chegar lá para Sara e falar: você vai ter um filho, daqui a 9 meses está na mão. Pode se enxergar assim, mesmo ela com 70 anos. Mas mesmo com 70 anos, de repente poderia ser até uma coisa natural, uma coisa normal, dependendo da estatura, do organismo da pessoa, como que é. As pessoas poderiam enxergar aquilo, isso é normal, é natural. Mas Deus fez 25 anos, quando ela estava com 90 anos de idade, quando todas as alternativas humanas para que uma mulher nessa idade engravidasse se esgotasse. Aí não haveria mais dúvida. A ciência não poderia questionar. Uma mulher de 90 anos de idade, se você pegar a literatura médica, a literatura diz que uma mulher nessa idade, o seu útero já atrofiou. Não tem mais resistência, não tem como gerar. Uma mulher chega na menopausa com 45, 50 anos, depois acabou, não ovula mais. Não ovula. Ela não tem estrutura nem física, óssea, nem os órgãos dela têm condições de suportar uma gestação de uma criança. É praticamente certa o óbito de uma mulher com 90 anos chegar a um AVC, porque não tinha como os órgãos dela, o coração, receber sangue suficiente para ela e para a criança. É um AVC, falência múltipla dos órgãos. Mas Deus esperou esse tempo, onde a ciência esgotasse as possibilidades. Agora eu entro. Agora eu faço acontecer, para que todos vejam que é eu, o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.
para que todos entendam que eu tenho um propósito na vida de cada um. De cada um. Para Deus nada é impossível, gente. Nada. Eu sou limitado. Nós somos limitados. Nossas mãos conseguem fazer coisas, mas coisas possíveis. Mas o impossível é Ele. É nele que nós esperamos o impossível. E Ele é capaz. Ele é o Deus do impossível. Quando finalmente nasceu Isaac, aí ele se torna a alegria daquela família, a alegria de Abraão, de Sara, de estar ali com aquela promessa, mesmo que demorou 25 anos, se concretizou, está aqui o meu Isaac, nas minhas mãos. Quando a gente vê no texto, onde ele diz, e depois dessas coisas, teve um caminho, teve uma história percorrida. Quando ele diz, e depois dessas coisas, que coisas? Teve a promessa que Deus fez lá atrás, o longo tempo de espera, os 25 anos, teve o nascimento de Isaac, teve os conflitos com Sara, com Agar, o nascimento de Ismael. Tinha uma história. Essa, quando ele diz aqui, e depois dessas coisas, foram essas coisas. E depois ele diz, Deus pôs Abraão à prova. Deus não precisava, não tinha coisas que ele precisava descobrir de Abraão. Ele fez essa prova, esse teste do altar com Abraão, mas ele conhecia Abraão, conhecia tudo sobre Abraão, o coração de Abraão, a vida de Abraão, da mesma maneira que ele conhece a nossa. A palavra é clara, ele já nos enxerga quando nós estamos no ventre da nossa mãe. Amém. Glória a Deus. Quando nós somos apenas um embrião, um embriãozinho, que não se sabe muitas vezes, para saber o sexo demora algumas semanas de gestação, para fazer exame para ver se é homem, se é mulher. Deus já viu. Deus já viu tudo. Até a nossa história, a nossa trajetória de vida já está escrita. Deus já escreveu. Cada dia, cada manhã, cada traço da nossa vida, cada vitória, cada derrota, tudo está ali escrito. Tudo. Nada foge do controle de Deus. É verdade. Nada. O interessante é que, quando nós vemos essa prova de levar o filho no altar, a gente às vezes se questiona, né? Por quê? Por que essa prova? Mas o mais grandioso de Deus, o mais espetacular de Deus, é quando Ele faz realmente essas coisas. Deus não, simplesmente Ele não está presente no dia presente. Deus conhece tudo. Ele está lá no passado, Ele está aqui no presente, Ele está no futuro. Nada é surpresa para Ele. Quando Ele fez essa prova, Ele confiava e Ele sabia do resultado. Mas por que isso? Porque Ele sabia que esse acontecimento na vida de Abraão, na vida de
Isaac, de Sara, ia se transformar em fé, ia trabalhar a nossa fé hoje, no século 20. Quantos anos já se passou disso? E nós estamos comentando e falando, e nós fortalecemos a nossa fé nesses acontecimentos. Então não foi simplesmente para provar Abraão, foi para que fosse escrito esse acontecimento, para que um dia nós estejamos aqui, reunidos, ouvindo essa mensagem e nos sentindo fortalecidos com essa mensagem, sabendo que nós temos um Deus do impossível, um Deus que pode tudo, e que isso iria fortalecer a vida das pessoas durante a humanidade inteira. Não foi um teste qualquer, foi um exemplo que ia carregar para o resto do mundo, onde as pessoas iriam entender isso, iriam saber isso, iriam viver isso todos os dias. Provas. Glória a Deus. Quando Deus chama Abraão, ele responde de prontidão: eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. Amém. Nesse mesmo instante, quando ele responde eis-me aqui, acabou a prova. Se fosse um teste, ele já tinha passado. Olha a prontidão em responderem, simplesmente aceitar. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Ele não sabia nem o que Deus ia perguntar, nem o que Deus ia pedir para ele. Um coração pronto para servir, um coração pronto para aceitar a ministração, para aceitar o que tivesse que vir. Será que nós somos assim? Será que nós somos? Eu falo por mim, eu fugi muitos anos de estar aqui. Muitas vezes nós íamos em alguns lugares, em outros ministérios, eu ainda não era pastor, e Deus levantava os profetas para me falar: o teu lugar não é aí sentado, o teu lugar é no altar. Você acha que Deus te chamou, te levantou para você ficar sentado aí no banco? Mas eu fazia de conta que não era comigo. Uma vez eu fui em São Caetano, uma igreja chamada Canaã, Goiás, quase de 500 pessoas lá. No final do culto, desceu lá o pastor entregando algumas coisas de Deus para as pessoas, e lá no meio de mais de 500 pessoas, ele me achou. Glória a Deus. Me achou, foi lá, entregou a mensagem, falou: eu vejo você com o microfone dourado. Meu Deus. Eu vejo você com o microfone dourado. Eu nunca conheci ele, a primeira vez que eu tinha visto ele pessoalmente. Glória a Deus. Falou: Deus te coloca como pregador da palavra de Deus e palavra de ensino. Aleluia. Glória a Deus. Na hora ele voltou, foi para o altar, eu sentei, eu fiquei olhando dos lados, eu falei: Deus, será que isso não errou? Será que isso não era meu vizinho aqui, você não tinha que falar? Mas olha eu aqui. Aleluia. Para a honra e glória de Deus. Amém. Não adianta a gente querer fugir dos propósitos de Deus. A gente pode até tentar. Ele vai dando corda para a gente. Vai dando corda. Deus dá liberdade de escolha para a gente. Dá um livre-arbítrio. O Espírito não é um espírito de opressão, de pressão. Ele dá liberdade para a gente escolher. E vai dando corda. Pode ir. Só que chega uma hora que a corda chega no final.
Aí muitos vêm arrastados, machucados, quebrantados. Mas são escolhas, né? São escolhas nas nossas vidas. Nós temos a oportunidade de escolher. Mas quando Deus tem propósito, Ele vai te trazer de volta, da onde você estiver, do jeito que você tiver. Amém? Vai te trazer e colocar aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a pergunta que nós muitas vezes fazemos, né? O porquê. Deus nos chama a entregar aquilo que nós mais amamos, né? É o que eu disse no início. Onde está o lugar de Deus nas nossas vidas? Qual degrau de prioridade? Muitas pessoas levam uma vida planejando tudo, calcula direitinho, faz as contas de gasto, de investimento. Eu vou comprar aquilo, eu vou comprar um terreno, eu vou fazer uma casa, eu vou entrar naquela escola, eu vou entrar naquele vestibular, quero me formar, não sei, talvez eu quero ser um funcionário público, onde nós temos mais garantia, onde no futuro eu vou me aposentar com salário integral. Mas e se eu estudasse para ser engenheiro, para ser um médico, salvar vidas, que maravilha que seria. Não é errado nós planejarmos a nossa vida. Não é errado. Só que chega situações, quando nós estamos falando de propósitos, a pessoa chegou naquele troféu, nós podemos dizer assim, de vida, conclusão. Me formei, glória, maravilha. A pessoa entrou naquela empresa que ele queria, que ele tinha sonho de trabalhar, chegou naquele escritório de funcionário público, mas muitas vezes Deus espera tudo isso, assim como Sara esperou 25 anos. Aí a pessoa está lá na sua primeira semana, realizada naquele escritório bonito, naquela empresa, com seu diploma formado, e Deus simplesmente fala para ela: vamos largar tudo, vamos deixar o teu Isaac lá no altar. Duro, né? Todo aquele sonho, todo aquele projeto de vida chegou ali, aquela batalha toda, concluí, cheguei, glória a Deus. Aí Deus pega: quero você em outro lugar, quero você em outra atividade, quero você resgatando vidas, quero você lá na Amazônia, falando com os índios, quero você lá na Cracolândia, pregando a mensagem para aqueles drogados que estão ali. Eles vão tentar te matar, vão tentar fazer tudo de ruim com você. Quero você nas favelas, e você ali no seu escritório bonito, seu diploma atrás de doutor, de engenheiro formado, advogado, juiz. E aí? E o Isaac? Não é fácil. Não é fácil você chegar nesse ponto, nessa prova, e você ter maturidade, discernimento para entender tudo isso. Você não ama a Deus, você não priorizou a Deus, você não disse que Deus acima de tudo.
seu id. Será que sairia das nossas bocas: eis-me aqui, forte e impetuoso? Será que você, na hora, naquele exato momento: eis-me aqui, Senhor, manda-me onde o Senhor quiser, faz da minha vida o que o Senhor quiser, usa-me com poder, autoridade, eu vou aonde o Senhor determinou, aonde o Senhor determinar, eu vou, independente do meu diploma, independente do meu cargo, da minha função, da minha empresa. Lembra do jovem rico? Ele fazia tudo. Mas Senhor, eu já faço isso, eu já ajudo, sou obediente, honro meus pais. Bem, ok, então vende tudo, larga tudo para trás e me segue. Ah, Senhor, isso já está pedindo demais. Isso já está pedindo demais. Eu sou temente a Deus, eu vou na igreja de manhã, vou nos cultos, eu dizimo, eu oferto. Agora você está mandando eu largar tudo, minhas coisas, meus bens, para seguir o Senhor? Exatamente. É dessa maneira. Cadê o ex-me aqui? Glória a Deus. Só virou as costas e tchau, Senhor. Boa sorte. Qual o destino dele? Qual o destino dele? Você está pronto para entregar o seu Isaac? Nós estamos prontos para entregar o Isaac? Aquilo que a gente prioriza, aquilo que a gente esperou tanto para chegar. O apóstolo João nos adverte na 1 João, capítulo 5, no verso 21. Só o primeiro trecho. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Muitas vezes as pessoas podem achar, quando a gente fala em ídolos, de estátuas de bronze, de barro, as pessoas se ajoelham, fazem pedidos, ídolos. Não é só isso. Muitas vezes tem pessoas que idolatram suas esposas, seus esposos, cônjuges, idolatram seus filhos, seus netos, idolatram seus bens. Inversão de valores, né? É o que eu disse no início. Como que você pode dar mais valor para a bênção do que para o abençoador? Nós não teríamos nada disso, nada dessas bênçãos que nós temos hoje. Temos um carro, temos uma casa, temos um emprego, temos saúde. Nada disso teríamos se não fosse pelo abençoador que é Deus. Então, como nós temos que priorizar a bênção antes dele? Nossos filhos, nossos bens, nossos netos, nada é nosso, tudo é dele. Aleluia. É só o momento dele decidir. Lembra de Jó? Deus deu, Deus levou. Glória a Deus, glória a Deus. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. No mesmo capítulo, no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas.
a gente tem que entender que tudo isso é bom, tudo isso é necessário para as nossas vidas, família, bens, tudo normal, tudo necessário. Mas nós temos que ter essa ordem de valores. Nós temos que priorizar Deus primeiro. Glória a Deus. Amém. Em Gênesis, vamos voltar novamente no texto, Gênesis 22, no capítulo 2. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Nós conhecemos a história de Abraão, Sara. Quando você lê esse texto, seu único filho, vem uma interrogação: ué, mas Ismael? Ismael também era filho de Abraão, que ele teve com Agar, a serva de Sara. Mas aqui tem uma questão de tradução do hebraico. Quando diz único, essa palavra único em hebraico quer dizer Yashid. Escreve-se, o único em hebraico escreve-se Yashid. Agora, Yashid quer dizer especial, amado, insubstituível. Quando Deus falou para Abraão, seu único filho, Coisa linda, meu Deus, olha isso. Aleluia, Jesus. É Deus. Fiel. Deus sabia, conhecia o coração dele e sabia como era o amor que ele tinha por Isaque. Quão grande era o amor que ele tinha por Isaque. Ele gostava de Ismael, mas o amor dele era pelo filho da promessa. Glória a Deus. O filho que ele esperou 25 anos. Então esse único filho, Deus não estava esquecendo, Deus não tem amnésia, Deus não esqueceu de Ismael. Mas Deus conhece o meu interior e o seu. Ele sabe o que nós carregamos aqui no nosso coração. Sabe como que é, como é o amor que nós temos por um, por outro. Nós podemos falar que ama alguém, ama uma pessoa. Ela sempre diz isso. Falar, até papagaio fala. Mas e o que você tem no coração? E o sentimento guardado que você tem no seu coração? Abraão falava que amava Ismael. Yashid, especial, amado, insubstituível. Esse é o sentimento que Abraão tinha por Isaque. Deus não falou ao acaso para ele, seu único filho. Deus falou seu único filho porque sabia do sentimento que ele tinha por Isaque. Então Deus queria prová-lo ele nesse sentimento oculto que ele tinha no coração dele. Se realmente o que ele sentia por Deus se era maior do que esse sentimento do filho amado, do filho insubstituível. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É, Pai. Fiel. Deus cuida. Ele nos conhece. Ele não está apenas pedindo um sacrifício qualquer. Ele está pedindo aquilo que Abraão mais valorizava, mais amava. O interessante de tudo isso é que se a gente pegar o verso 2 para o verso 3, a gente percebe que Abraão não murmurou, não reclamou nada.
Nós vamos ler o verso 2 e o 3 para vocês entenderem a sequência. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereço o holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. No verso 3: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele não murmurou, gente. Nós não vemos nenhuma passagem dele simplesmente reclamando, questionando Deus. Nem para Sara ele falou. Vocês já imaginaram chegar para uma mulher de 90 anos, que depois vocês vão ver que Isaque já não era mais uma criança, mas chegar para uma mulher que esperou 25 anos para ter um filho, a vida inteira sem filhos. Aí o esposo chega para ela e fala: olha, Deus pediu para sacrificar o nosso filho, nosso único filho. Ele não falou nada para Sara, simplesmente levantou de manhã, selou lá o jumentinho, chamou os servos, cortaram lenha, pegou Isaque, foi para o monte Moriá. Fidelidade, fé, compromisso. Sabia o Deus que ele cria, sabia a promessa que Deus tinha feito para ele. Não vou murmurar, não vou questionar, só vou obedecer. Eis-me aqui, Senhor. Obedeceu sem questionar. E olha que profundo, hein? Deus não está pedindo que Abraão deixe de amar Isaque, está pedindo que Abraão demonstre que o seu amor por Deus é maior do que o amor dele por Isaque. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 17 até o 19, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Abraão, ele não simplesmente obedeceu cegamente. Não é uma coisa sem pensar, simplesmente ele sabia da promessa. Ele confiava em Deus. Ele sabia que se Deus estava pedindo aquilo para ele, por mais duro, por mais terrível que possa parecer com os olhos humanos, você pegar o teu próprio filho, levar no altar e sacrificá-lo, terrível. Meu Deus, que Deus é esse? Poderia-se ter este questionamento, mas olha a fé desse homem, como ele era íntimo de Deus, como ele sabia o Deus que ele cria. Não murmurou, não questionou, nada, simplesmente obedeceu. Agora vocês acham que Abraão foi obediente, né? E foi. Deu vontade de tomar água também. Glória a Deus, aleluia. A gente vê essa atitude de Abraão e a gente fala: nossa, mas que
fidelidade a Deus, que fé. Realmente é um exemplo para nós. Mas o exemplo maior veio de Isaac. Vocês vão entender. Quando a gente vê essa passagem, essa história de Abraão e Isaac, muitas pessoas podem entender que Isaac era uma criança, que Isaac ainda era um menino, e realmente muitas vezes a gente faz essa ligação, né? Nossa, mas Abraão vai pegar o seu filhinho, seu menininho e sacrificá-lo. Mas não era assim. Não era assim. Com os estudos teológicos e cruzando as informações, Isaac tinha por volta de 33 a 35 anos. Não era uma criança. Não era um menininho. Sabe por quê? Quando Sara morreu, Sara tinha 127 anos. Quando Sara deu à luz a Isaac, Sara tinha 90 anos. A morte de Sara veio logo depois dessa passagem do Monte Moriá, do sacrifício. Então é conta. Se você pegar de 90 anos para 127, dá 37 anos, mais ou menos. Por isso se chegou-se nessa conta que Isaac poderia ter de 33 a 35 anos. Nós vamos mais profundo ainda. E por que eu disse que Isaac também deu um exemplo tão bom quanto o de Abraão? Quando chegaram no monte, ele falou para o pai: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Quem vai ser sacrificado? E no verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, Yashid, especial, amado, insubstituível. Isaque não murmurou, não reclamou, carregou a madeira nos seus ombros, subiu do monte. Deitou no altar, deitou sobre a madeira, se deixou amarrar. E na hora que a faca ia concluir o ato, Deus paralisou, não deixou acontecer. Agora veja uma coisa: Isaque é um tipo de Cristo. Meu Deus, olha isso. 2000 anos depois,
praticamente no mesmo lugar. Cristo carregou a madeira no seu ombro, subiu o monte, Meu Deus. se deitou na madeira, deixou ser pregado. Aleluia, Deus. Meu Deus. Com 33 anos. Olha isso. Qual era a idade de Isaac? Olha isso. Aleluia. Glória a Deus. Jesus amado, porém ele foi o próprio Cordeiro. Só que com Cristo, Deus não parou a mão do soldado. Deus não parou a mão quando o soldado foi com a espada para perfurar do lado. Deus deixou o soldado perfurá-lo, porque ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória. Ele precisou ser sacrificado, ser consumado o ato por nós, por mim, por vocês, sem merecermos. Ele, sem merecer, carregou sobre a cabeça, sobre a cruz, sobre os seus ombros, toda a nossa malignidade. E vocês acham que nós não temos que colocar Deus acima de tudo? Inversão de valores. Acham que minha esposa, meus filhos, meus netos tem que estar no primeiro degrau de prioridade? O abençoador é o primeiro. Senão não teríamos bênçãos. Lembram disso? Sempre. Olha o que diz em Deuteronômio 5, no verso 16. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Por isso eu disse que o exemplo de Ismael foi tão forte quanto o de Abraão. Ele já era praticamente um homem formado, temente a Deus, mas ele honrou o seu pai, ele honrou o propósito que Deus deu para o pai dele. Ele não questionou o pai dele, não, pai, mas ele obedeceu o pai, assim como Cristo. Da mesma maneira, Cristo também quis recuar. Sim, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. Não me deixe passar por isso. Ele era Deus, mas era 100% carne, 100% homem. É Deus. Sabia o que estava vindo por ele, sabia das aflições que ele iria passar, da coroa de espinho que seria cravada na mente dele, no cérebro dele. Sabia de todas as chicotadas que ele ia tomar, que ele ia sofrer, as humilhações. Ele pediu também para o pai: livra-me, me deixa, não me deixe passar por isso. Mas no final ele obedeceu, escolheu obedecer, foi até o fim. Isaac também honrou seu pai. Esse foi o exemplo também. E Deus honrou Isaac por essa atitude, por essa decisão de honrar e obedecer Abraão. Isaac fez parte dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Desses três, o que viveu mais honrou
Isaac viveu 180 anos, mais do que Abraão, mais do que Jacó. Esse texto aqui, é fiel e verdadeiro. Honre o seu pai e sua mãe, para que teus dias na terra se prolonguem. E hoje a pergunta não é: você entregaria seu filho? A pergunta correta é: o que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração, nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Hoje temos 3 Isaques modernos: bens materiais, família, emprego. Jesus nos advertiu em Lucas, no capítulo 12, no verso 15. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. A cultura de consumo nos ensina que quanto mais nós temos, mais felizes seremos. Mas a gente sabe que não é assim. Muitas pessoas acham que a felicidade deles está na conta bancária, está no cartão Black. Quantos exemplos nós já vimos de pessoas milionárias? Não é um, não dois, são várias pessoas que nós conhecemos. Está aí nas reportagens todos os dias. Milionários que tiram suas vidas porque não encontraram sentido na vida. Como pode uma pessoa que não falta nada, tudo que ela pensa, tudo que ela deseja, materialmente falando, só ela ir pegar, só ela ir comprar, mas de um vazio que só ela e Deus sabem? E o vazio que está ali no coração, aquela mágoa que nada preenche, entre aspas, porque só tem uma coisa que preenche esse vazio, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Só Cristo para preencher o vazio, mas as pessoas não acreditam, não creem nisso, e perdem, tiram suas vidas milionárias. Cadê a felicidade? Dinheiro manda buscar a felicidade. Só isso que a gente ouve. Quem tem dinheiro compra a felicidade. Abraão era um homem rico. Todos nós sabemos disso, da riqueza que Abraão tinha. Mas a riqueza dele não estava nos bens, estava na fé em Deus. Família, lá em Efésios capítulo 2, no verso 3, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Isaac, 180 anos. Família é uma instituição criada por Deus. Mandamento honrar pai e mãe é o primeiro com promessa, mas até a família pode se tornar idolatria, ídolos. Depende da prioridade que nós estamos dando, os degraus. Jesus é radical. Mateus 10, no verso 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ele não está pedindo que a gente deixe de amar essas pessoas, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, mas é o que eu venho falando desde o início. São prioridades. Nós não podemos inverter os valores de
tirar o lugar do abençoador e colocar a bênção. É isso que ele está nos dizendo, nos exortando a nos lembrar. Emprego. Êxodo, capítulo 20, no verso 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. O trabalho é parte do propósito original de Deus para a humanidade, mas não podemos sacrificar nossa vida com Deus e com a família em função do trabalho. Tem pessoas que realmente fazem isso. A pessoa acorda de manhã, primeira coisa, já pega o celular, já vai ver as mensagens, o WhatsApp, a programação daquele dia, o que tem que fazer. Nossa, eu vou para o escritório, eu vou para a empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Passa o dia inteiro só com o famoso ditado, né? Fazer o corre. E não se lembram nesse dia que foi um presente de Deus. Senão ele não tinha nem aberto os olhos ali na cama. Foi um presente e ele simplesmente acordou e já foi para o corre. Nem agradeceu. Obrigado, Deus, pelo presente de hoje. Obrigado por eu abrir meus olhos. Simplesmente levantou, lavou o rosto, escovou o dente, pôs roupa e área. E durante o dia, será que arrumou pelo menos 1 minuto, 2 minutos, um tempinho para parar e lembrar? Ah, Deus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor está fazendo e o que o Senhor ainda vai fazer na minha vida, Deus. Glorificado seja o teu santo nome. Volta a trabalhar, mas você dedicou um tempinho ali para Deus, você lembrou do abençoador. Temos que trabalhar sim, temos que ter coisas para poder manter a nossa vida, manter o nosso dia a dia. Mas a gente tem sempre que ser lembrado disso. Nada disso teria sentido se não fosse a graça dele. Nada. Se você perdesse tudo amanhã, família, emprego, bens, sobraria lugar para Deus? Sobraria lugar para abençoar as pessoas da rua? Sobraria lugar para você lembrar de adorar a Deus num culto de domingo? Jó fez isso. Todos nós conhecemos a história de Jó. Cheio de dinheiro, de posses, 10 filhos. Nossa, que bênção, né? 10 filhos. Servos, empregados, bens materiais, animais. Por uma prova, por um questionamento que Satanás foi lá fazer para Deus. E eu volto à intimidade que nós temos que ter com Deus, a ligação que nós temos que ter com Deus. Deus simplesmente olhou e questionou: olha lá, o meu filho Jó, temente a mim. Será que Deus pode olhar lá de cima e falar a mesma coisa para nós? Olha lá, meus filhos, tementes a mim. Pode ir lá, pode tocar, pode fazer o que você quiser. Eu sei a índole dele, eu sei o caráter que ele tem. Ele não me adora pelos bens, pelas bênçãos que eu derramo sobre ele. Pode ir lá. E Satanás foi, tirou tudo no único dia, os 10 filhos, os bens. Ainda depois quis mais, voltou lá, falou para Deus. Deus falou: não tem problema, continue a tua prova, toca lá no corpo dele, só não tira a vida dele, mas pode tocar. Encheu ele de feridas,
sofreu. E a resposta de Jó, a mesma de Abraão: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, o Senhor deu, o Senhor tomou. Glorificado seja o teu santo nome. Aleluia. Será que alguém consegue dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Será que alguém consegue, quando tiver uma situação de crise, de doença, de perca de um ente familiar, você glorificar a Deus? Qual o tamanho da nossa fé e da nossa crença nesse Deus do impossível? Você vê um filho dentro de um caixão, glorificado seja Deus. Ele deu e Ele tomou, porque é dele. É dele, não é meu. Será que nós teríamos essa fé? Será? Para que a gente possa encerrar. Quando o altar foi erguido e a mão de Abraão foi detida, algo mudou para sempre ali, naquele exato momento. Isaac foi devolvido com vida, mas não como ídolo. Isaac voltou para Abraão, para os braços de Abraão, como filho, não mais como filho insubstituível. Amém? Amém. Glória. Deus abençoe a vida de Glória a vocês. Deus. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Palavra profunda, né, queridos? Glória a Deus. É lindo demais isso. Que nós possamos entender, eu venho falando isso há vários cultos, né? Que Deus, Ele tem que ser sempre a nossa primícia. Ele tem que ser o nosso verdadeiro respirar nessa terra. E hoje eu nem sabia da pregação do pastor, né? E eu tinha pedido para a pastora Vanessa fazer um louvor chamado Exilado. Você quem conhece da harpa, e fala sobre isso, né? Fala sobre que nós estamos aqui na terra de passagem. Fala que as coisas dessa terra são coisas passageiras, mas que a nossa verdadeira morada está com o Pai. E na verdade nós estamos aqui, podemos viver 90 anos, 100, muito poucos, né, que ainda conseguem chegar a essa idade, mas passa muito rápido, querido. Só você olhar para trás, quando a gente era jovem, depois já era adolescente, depois já casou, vê os filhos, os netos, e os netos já sendo pais, e a vida é um sopro. Mas nós temos que entender que nós temos que buscar sempre a presença do Pai, porque sem ela, queridos, sem ela nós vamos perecer, porque Ele pode voltar para qualquer um de nós a qualquer instante. Não precisa ser no arrebatamento. Nós podemos sair dessa porta, não sei, na minha vida, aqui do meu esposo, a gente não sabe, porque nós podemos sair daqui para falar, Deus nos recolher, mas aquilo que Ele falou, o que está no nosso coração. Amém? E quando nós temos plenamente a certeza que o nosso coração, o lugar de honra é de Deus, as demais coisas Ele acrescenta, e nós não vamos ficar ansiosos pelas demais coisas, porque no tempo certo Ele vai acrescentar. Amém? Vamos levantar, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. A irmã Cida está aqui, que declarou, eu faço louvor, sempre que ela vem, eu amo que ela sempre ouve louvor. Amém, Pai, tá vendo? Glória a Deus. Vem aqui. Glória a Deus, obrigada por cada visitante que veio essa manhã, por cada um que está aqui, que veio buscar, né? Vem entregar a sua primícia a Deus. Que é o quê? A sua primícia é estar aqui na casa do Pai.
no domingo, logo pela manhã, você poder estar aqui adorando a Deus, buscando a face dele. Não há lugar melhor, queridos, não há. Quando você tem a prioridade de buscar a face de Deus nos primeiros momentos do seu dia, e que ele venha consagrar essa semana. Enquanto a Eva Cida vai estar louvando, eu queria que você ofertasse na casa do Pai. Nós temos um projeto de missões muito lindo. E na verdade, a minha vontade, né? Quando eu falo que as pessoas, o pastor fala, né? É verdade, eu trabalho no ramo que eu vejo muitas pessoas que têm muitos bens. Aí eu falo assim para o pastor, né? Falar, meu Deus, se eu tivesse essa condição. Meu Deus. Irmãos, eu te falar. E eu ia gastar tudo na obra do Senhor. Porque como eu amo fazer a obra de Deus. Meu prazer é fazer a obra do Pai. Mas muitas coisas a gente faz. A Bíblia fala que a mão esquerda não tem que saber o que a direita faz. Amém? Então este lugar já chegou ofertas em lugares longes daqui. Mas antes de chegar em lugares longe, nós cuidamos dos da casa primeiro. Amém? Então oferte, porque você pode ter certeza que a sua semente, seja qual ela for neste altar, ela vai ser multiplicada para as coisas do reino. Eu sempre falo desse altar, que eu e meu esposo pegamos um centavo deste lugar. Porque agora nós trabalhamos, Deus tem suprido a nossa necessidade. O pão nosso de cada dia Ele tem nos dado. E é o que nós só queremos, o pão nosso de cada dia. Não quero nem um tesouro nessa terra. O tesouro que eu quero é chegar um dia diante do Pai, quando Ele nos chamar e apresentar, pegar as almas e as vidas que nós, pela misericórdia deles, alcançamos. Amém? Para que você possa investir neste reino, porque não há lugar melhor que você possa investir que na casa do Pai. Porque quando ele olhar no teu coração que a tua primícia e o teu desejo, primeiramente a casa do Pai, depois as suas coisas, você vai viver coisas extraordinárias. Porque eu vivo isso, queridos. Coisas que eu nunca nem pedi para Deus, nunca nem sonhei, nunca nem dele, pode falar a verdade, nem desejei. Tem coisas que Deus me faz viver que eu nem desejei, na verdade. Mas aprove Ele nos entregar. Mas nada que Ele tem nos entregado, nós não temos dividido com aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso lado. Amém? Glória a Deus.